E aí, Débora, por exemplo, nós temos a construção de uma carreira, vou pensar nos profissionais mais experientes que passaram por todas as etapas. Eles não tiveram soluções tecnológicas que excluíram determinadas atividades. Então eu vou te dar um exemplo de 10 anos atrás, ou posso até colocar hoje, uma solução tecnológica que vai lá e faz uma determinada contabilização, e 5 anos atrás era o contador que estava fazendo a atividade. Isso. Eliminou isso. Agora é a própria ferramenta que faz. Isso. E o profissional, ele tem que fazer exatamente o que a gente espera que faça, que são as proposições. Isso. Mas como é que eu vou fazer uma proposição se agora eu sou um profissional jovem, entrei no mercado de trabalho e aquela atividade básica que me traria a condição deixou de existir. Então, assim, vamos refletir sobre isso no seguinte sentido. Eu gosto da tecnologia, ela tá aí e a gente tem que aprender a usar, ponto, mas e esse vácuo que ele é existente? Aí vai entrar uma coisa aqui que eu vou falar para você em duas vertentes. Espera-se que os profissionais entrantes de mercado, eles já venham conhecendo a tecnologia. A gente espera que a escola dê isso. Se tá dando ou não tá dando, é outro ponto que temos que falar. Por quê? Porque você não vai ter mais esse modelo de trabalho. Não vai ter. A gente sabe que não vai ter aquele operacional executivo. A máquina vai estar fazendo. Primeiro, que ele saiba lidar com isso e não se atenha a esse assunto. Segundo, que ele esteja muito bem conceituado, a gente vai falar de conceito, tecnicamente habilitado para reconhecer o que ele recebe. Não é isso? Então, eu preciso reconhecer se aquilo que eu estou recebendo está correto, está conceitualmente correto. Eu tenho que validar esse tipo de coisa. Então, se antes você podia fazer, errar, desfazer e aprendia você mesmo, errando e fazendo, porque era operacional, hoje você recebe pronto, porque você não vai fazer, quem está fazendo é a máquina. Então, o que você tem que fazer? Exatamente respondendo a tua pergunta. Reconhecer aquilo que você está recebendo, o nível de veracidade, de correção e fazer as proposições. Um profissional jovem vai fazer proposições, eu acho que ele pode vir a fazer, talvez não seja de responsabilidade dele de imediato, tá? Mas ele tem alguns crivos que vão aflorar nele nisso daí, tá? Mas hoje o profissional, que é o que você falou, né? Espera-se que ele venha preparado para fins de tecnologia. De fato, os jovens já nasceram, esses, né? Que já os últimos, eles já vêm informatizados. Mas não... Você tem uma geração de transição aí no meio, né? É uma transição que o fato de estar informatizado, de fazer parte do mundo deles a tecnologia, não significa que eles estejam ambientados ou aculturados com o negócio, com o business. Exato. Eu vejo que isso é um grande desafio. É um grande desafio. Eu já até ouvi de pessoas assim, não precisamos levantar a bandeira do etarismo, porque inevitavelmente as pessoas mais velhas vão ter que voltar para o ambiente de trabalho. Eu já ouvi isso também. E falar assim, fica tranquilo, não precisa levantar. Eu vou te compartilhar com vocês aqui uma experiência recente minha, tá? Eu tô trabalhando junto, a convite, um grupo internacional, são pesquisadores do mundo todo, tem de vários países, ligados à academia e ligados ao mundo corporativo, para tratar uma coisa chamada transdisciplinaridade. Até hoje, eu posso dizer, eu sou multidisciplinar, sei, porque eu carreguei isso, desenvolvi isso na minha carreira, tenho a questão muito clara também de desenvolvimento holístico, tenho a visão clara de negócios porque tive tempo e absorvi esse tipo de coisa. E eu fui chamada exatamente porque eu não sou pesquisadora acadêmica, para levar essa experiência prática para dentro do meio. E eu levantei exatamente a questão da aplicação da inteligência artificial na concepção, no desafio da formação dos novos líderes. O que a gente precisa para colocar isso? E quanto estamos ou não comprometidos com isso? Então, se no passado
a gente falava, por exemplo, numa segunda carreira, ou até numa atuação de conselho, como se manter empregado ou a geração de empregabilidade, seja por meio, né? O importante é você ter empregabilidade. Pode ser um modelo de trabalho seletista, pode ser um modelo de trabalho de prestador de serviço, desde que você tenha essa capacidade de estar gerando essa empregabilidade. E hoje, o que é? Qual é a palavra que está vindo? Trabalhabilidade. É o trabalho. Exatamente por isso que você está dizendo. Então, eu vou jogar, vamos pensar, as empresas têm que preparar também os seus profissionais. Porque se ela entra e é obrigada a entrar numa transição tecnológica para poder se perpetuar no negócio, para poder continuar existindo, porque se ela ficar obsoleta, e obsoletez não é só tecnologia, você pode ficar obsoleto porque as pessoas que estão com você também não acompanham, ou não têm o conhecimento, ou não se prepararam, não é assim? Então, e aí você vai deixar de existir, porque os novos negócios já nascem assim, e todo dia tem novos entrantes, tem uma série de coisas, tem a velocidade, que era algo que não existia, que você, de uma certa maneira, o empresário conseguia dosar, conseguia esperar, o setor esperava. Hoje você não tem controle sobre todos esses eventos. Então, a responsabilidade social, aquele S do SG, passa também por esse assunto de trabalhabilidade. E aí eu tenho que preparar pessoas para trabalhar. Em quê? Naquilo que ela sabe fazer, naquilo que o talento dela aflorar, e não necessariamente vai ser aquilo que ela fazia até então, porque foi substituído por uma operação robotizada, por exemplo. Desafios que nós temos para o futuro, né? Desafios que estão, exatamente, para o futuro, para a preservação da perenidade, não só dos negócios, mas da gente enquanto sociedade. Da sociedade. Exato. A gente está fadado a... Não vamos deixar entrar em colapso, né? E aí essa pauta entra no conselho? Essa pauta entra no conselho. Conselhos mais conscientes, mais maduros, já tratam isso. Então, pensar que grandes companhias já têm olhado para isso, têm trazido vários projetos de inserção nesse sentido, e que tem sido bem sucedido. O problema maior fica com as companhias de médio para pequeno porte. Que já não tem conselho, ou se tem é mais um conselho em fase inicial, né? Em fase inicial, mas não é só isso, ela tem limitações em conseguir colocar essas coisas para funcionar. Sim. Então, aí, pensando em cadeia de suplemento, pensando nas responsabilidades, pensando nos dealers de mercado que escala isso para baixo, né? Não é para cima, é para baixo. Eles, pilotando esses projetos, alcançam essas empresas também. Tal qual, da mesma maneira, vamos falar aí agora uma coisa mais, que já é mais comum quando a gente fala de um programa de integridade. Se você põe numa grande empresa, ela alcança a rede dela todinha, que por sua vez tem uma outra escala. Era estranho no começo, era difícil, ninguém entendia. Agora já está normal. É só uma questão de absorver, fazer a cultura descer, propiciar os treinamentos, e as coisas acontecem. Sim. Tá? E com a tecnologia não é diferente, nesse sentido, tá? De absorção de processos que estão ficando 100% automatizados, e outros que vão assumir uma parte crítica, porque a inteligência artificial faz análise crítica, bem feita, faz. Então, isso, por si só, se era isso que você fazia, não basta. Entendi. Entendeu? Tem que ir além. Interessante esse aspecto do grau de maturidade, né, dos conselhos, porque companhia de pequeno porte dificilmente vai ter. De médio porte começa, se tem ali acionistas, sócios que querem crescer o negócio, já começam a pensar sobre isso. Até para permanecer, muitas vezes, não é nem falar assim, se eu não crescer, mas eu preciso permanecer. Eu começo a precisar disso daí. Mas eu vejo que o pensamento de permanecer, ele vem mais com as companhias que já
estão com um nível de Maturidade crescimento maior. já são Maturidade. grandes. E aí pode ser que a maturidade esteja junto por conta do tamanho, mas não necessariamente. Não, a maturidade eu acho que não está atrelada ao tamanho. Ao tamanho. Não. Tem muita empresa menor que é super madura, sem dúvida. A maturidade nesse sentido, ela está muito mais atrelada à consciência. Dos sócios. Exatamente. Do querer, do que, para que eu existo, para que finalidade tem isso para mim, para minha família, que seja uma empresa familiar. Mas é a maturidade. Do que o tamanho. Do que o em tamanho, si. exatamente. Até porque a gente vê no mercado constantemente casos de problemas tristes, né? Que causam até mesmo a paralisação dos negócios, Exatamente. né? Uma reestruturação em decorrência do nível de maturidade que era muito baixo. E era grande, né? E era gigante. E A era companhia grande. até poderia ser vendido como um nível de maturidade alto, mas aí a história mas mostra é que tinha não. aparência. O que acontece com o tamanho? Né? É igual você chegar na frente vou escalar o quê? Olha, eu vou escalar o morrinho que tem ali na... Vamos longe, vamos aqui em São Paulo. Vou escalar a Pedra do Baú. Uhum. É grandinho, mas é a Pedra do Baú, tem, sei lá, 1.000 metros. Vou escalar o Everest. Quando você chega na porta, No início na ali, base né? Na base do da morro, montanha. você olha você enxerga o topo. O outro você não sabe nem para onde tá, porque tá para cima das nuvens, você não tem noção. Então, o tamanho cria essa ilusão. Ela distorce, dá uma ilusão de ótica, ou distorce o verdadeiro distanciamento ou maturidade, como a gente está colocando agora. Sim. Ela tira essa percepção. Então, dá uma sensação, porque é grande deve ser maduro, porque atua em determinados mercados, deve estar com a governança bem estabelecida e madura. Não é verdade. Tá? A maturidade vem por conscientização da mensuração do desafio que você tem pela frente. Boa. Se você vai escalar o Everest, você precisa estar preparado de uma maneira XPTO, sabendo que você está no pé do Everest. Se eu vou escalar a Pedra do Baú, é outra. Condições de clima, inclusive. Sem dúvida. Tá? Então, isso é maturidade. E isso vem e deve estar contido no núcleo do conselho. Tá? É isso que vai conduzir as companhias a serem melhor ou não sucedidas. Legal.